Vamos falar um pouco sobre a carta de Tito. De que trata este livro? Paulo ele dá conselhos práticos a Tito. Tito é um jovem pastor da igreja de Creta. Então Paulo escreveu para ele esta carta, e quando que essas coisas aconteceram aqui? Por volta de 65 depois de Cristo. E onde este livro de Tito encaixa? Paulo escreveu Tito enquanto ele estava preso em Roma. Então Tito tem alguns esboços. No esboço 1 tem a escolha dos líderes da igreja. No esboço 2 nós vamos ver o relacionamento com vários grupos da igreja. E no 3, viver a vida como cristão. Nós temos também alguns conceitos principais de Tito, né? Primeiro, ele vai falar a verdade. Segundo, o ensino. Terceiro, o presbitério. E o quarto, a graça. Vale a pena memorizar agora Tito 2, do 11 ao 14, e fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a glória e a manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Agora em Tito, no capítulo 3, do 4 ao 7, fala: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vamos ver algumas perspectivas masculinas. Vida de autocontrole. Paulo aqui ele dá instruções específicas a homens mais velhos, como diz Tito 2:2, que fala assim: que os velhos que sejam sólidos, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. E agora Paulo fala aos mais novos. Vamos ver Tito 2, do 6 ao 8. Que diz assim. Vamos ver agora no Tito 6 ao 8. Que fala 2, do 6 ao 8. Exalta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O ponto central, para ambos os grupos é o autocontrole. Devemos liderar por meio do exemplo, com base em um alicerce de integridade espiritual. Glória a Deus. Isso aí, agora vamos ver um pouquinho sobre essa atenção à vida prática, trazida por essa pequena carta de Paulo a Tito, que pastoreava uma igreja na ilha de Creta. Esboça as exigências que o Evangelho faz aos cristãos em várias fases da vida. E aqui o apóstolo Paulo, ele está preocupado com o fato de que as pessoas vivam aquilo que ouviram na igreja. Ele também se importa com a aparência que o recente movimento cristão tinha para os de fora, numa cultura de grande diversidade religiosa. Com isso em mente, Paulo traz algumas instruções. Ele diz que os homens mais velhos devem ser conhecidos por grande fé, amor, paciência e autocontrole. Isso fará que eles sejam o quê? Dignos de respeito, diz o apóstolo Paulo. As mulheres mais velhas, elas devem, do mesmo modo, viver de maneira reverente em cada situação da vida. Conversa caluniadora e muito apego ao vinho estão fora de questão. Em vez disso, elas devem ser
se concentrar em ensinar as mulheres mais jovens, dando-lhe lições de vida obtidas pela experiência. Os jovens, incluindo o próprio Tito, Paulo diz que eles devem viver uma vida de integridade, seriedade e sabedoria. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, como diz Tito 2,8, que fala que linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, o propósito de Paulo aqui é mostrar que o cristianismo não é apenas uma filosofia estéril da mente. Não, é uma fé prática e pessoal, que exige diferenciação em nossa maneira de viver a vida, seja qual for nossa idade. E aí damos fechando esse ponto direto dessa carta aqui de Paulo para Tito. O que vai nos trazer? Vai nos trazer uma boa fama para o evangelho no mundo. Possamos refletir e viver com muita alegria meditando nessa carta.